Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos mais lidos, não somente do livro de Hebreus, mas de toda a Bíblia. Talvez um dos capítulos que mais você ouviu pregações, principalmente porque quando se fala de fé, geralmente usam esse capítulo como base. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Então, geralmente, quando se fala sobre fé, é sobre esse capítulo que se fala, Hebreus, capítulo 11. Então, é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Os heróis da fé, como nós gostamos de falar, ou os exemplos de fé, ou o testemunho das pessoas que tinham fé, ou a fé que justificou algumas pessoas. Nós podemos falar muito sobre esse capítulo, vou colocar vários títulos nesse capítulo, né? Só para lembrar, né? Se a gente se colocar aqui na ideia bíblica, né? Hoje as nossas Bíblias têm títulos lá, né? Cada capítulo tem um título, cada porção da Bíblia tem um títulozinho. Isso não existe no original, tá, pessoal? Isso aí só foi para ajudar a gente aí, são questões modernas para contribuir com a gente. Existem muitos títulos ruins que não falam nada do contexto e você precisa ler o contexto, observar e interpretar bem a sua Bíblia, porque tem cada... Se você for pelo título e fazer uma pregação pelo título, você corre o risco de fugir totalmente do contexto de acordo com aquele título ali. A gente sabe sobre esse capítulo, o capítulo 11 do livro de Hebreus, vai falar dos heróis da fé, ou exemplos de fé que nós temos no Antigo Testamento. É sobre isso, porque lembra-se do vídeo passado quando nós falamos que Cristo, ele se sobrepõe sobre todas as coisas do Antigo Testamento. Tudo aquilo é apenas sombra, tudo aquilo ali é refúgio, tudo aquilo ali não serve se nós não tivermos baseados ou apontados para Cristo. Todo aquele cerimonial que eles faziam não faz sentido nenhum. Quando Cristo veio na Terra, não faz sentido nenhum continuar naqueles cerimoniais, sendo que a própria realidade de todas as coisas agora está presente e Ele é Jesus, o Cristo. Quando o autor de Hebreus está falando sobre fé, ele não está apontando para o futuro naquele tempo, não está apontando para a volta de Jesus, como muitos de nós usamos esse texto, né? A esperança no retorno de Jesus. Ele não está apontando, ele está apontando para o passado, ele está olhando para aqueles exemplos e estão dizendo, aqueles homens viveram essas sombras, viveram tudo isso e os olhos deles estavam apontados em fé para o Messias, para o Cristo quando ele viesse. Aqueles homens não receberam as promessas. Deus prometeu para Abraão a terra prometida. Até andou ali como peregrino na terra prometida, mas ele não viu a glória da terra prometida, porque isso estava reservado para nós em Cristo Jesus. É mais ou menos isso que o texto vai dizer. E isso vai falar de todas as outras promessas, promessas da ressurreição dos mortos. Tudo isso está naquele livro, as promessas que se convergeriam em Cristo. Todos aqueles heróis da fé, exemplos de fé, aguardaram com fé e com fidelidade, de acordo com as promessas descritas na palavra de Deus, crendo que tudo isso ia acontecer quando o Messias viesse. Ressurreição dos mortos, a era que há por vir, a terra prometida, a reconstrução do templo. A gente sabe lá em Apocalipse que isso se refere ao próprio Deus e ao próprio Cristo, né? Mas tudo isso, eles estão baseados, a sua fé estão nas promessas de Deus, sabendo que tudo aquilo se convergeria naquele que haveria de vir, o Rei, o Messias, o Senhor, aquele que restauraria o reino de Israel, aquele que traria paz ao mundo. É sobre isso. Então eles estavam crendo nisso e vivendo pela fidelidade à palavra, olhando com seus olhos fitos naquele que depois o autor de Hebreus vai dizer que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, queridos, é sobre isso que o texto de Hebreus capítulo 11 está falando. Está falando novamente sobre a supremacia de Cristo, que ele vai falar como tema principal de todo o livro. Está enfatizando isso, olhando para aquelas pessoas e está dizendo, Jesus é superior a todos eles. Todos eles esperavam por Jesus. Todos eles aguardavam pelo Messias, aguardavam pelo Cristo, pela manifestação do Cristo. Então, tudo que eles fizeram em fidelidade à palavra de Deus, fizeram por fé. Mesmo que eles não veio sobre eles, eles aguardavam tudo sobre eles, eles não viram Cristo, eles não viram Jesus, eles não viram a terra prometida, eles não viram nas suas vidas, enquanto eles estavam nessa terra, eles não viram o cumprimento das promessas, mas isso não fez que eles se tornassem infiéis. Eles continuavam fiéis a Deus, continuavam vivendo pela fé na palavra de Deus e na promessa, mesmo que os seus olhos não viram,
mesmo assim, pela fé, os olhos do coração deles viram em Jesus, tudo se confirmando em Jesus. Então, ele está dizendo para os hebreus daquela época, para os judeus crentes que estavam querendo retornar à fé antiga, não façam isso, porque tudo que os nossos patriarcas, tudo que aqueles heróis da fé, tudo que aqueles exemplos de fé do Antigo Testamento esperavam, chegou. Converge em Cristo, o nosso Cristo, aquele que é a base da nova fé. Então, não voltem para o passado, porque vocês estão retornando a coisas velhas, que são apenas sombras. Olhem para frente, olhem para Jesus, olhem para aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque todos esses homens aguardavam com esperança a manifestação de Cristo. E hoje Ele está aqui, e Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos, e Ele retornará para que todas as promessas sejam plenas somente nele. É para o futuro que nós devemos olhar e não apenas para o passado querendo retornar, mas olhando para o futuro com a esperança de que tudo já aconteceu, tudo está consumado em Cristo Jesus. É isso que o autor de Hebreus está querendo falar em Hebreus capítulo 11, e essa é a verdadeira fé. Ser fiel à palavra de Deus, ser fiel mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, continuar firme e fiel nas promessas. Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o profeta Joel, também um profeta apocalíptico, podemos dizer assim, um profeta messiânico, e é sobre ele que nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá.